Olá, no ar o Sala de Visitas. No programa de hoje vamos falar sobre artesanato. Aqui comigo o presidente do Sindicato dos Artesãos do Estado de São Paulo, Rafael Abud. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado pela iniciativa da TV Câmara de prestigiar o artesanato paulista. Também com a gente o diretor da Associação dos Artesãos do Estado de São Paulo e um dos coordenadores da Feira da Praça da República, Lindolfo Santos. Obrigada pela presença, Obrigado, Lindolfo. Carol. Estamos aqui para falar um pouco de artesanato. Para começar o programa, como que o trabalho manual é visto aqui em São Paulo, Rafael? Olha, boa pergunta, existe uma diversificação muito grande de interpretações. Você tem o trabalho manual que é feito pelos artistas artesãos. O artista artesão ele trabalha com as mãos, com a cabeça e com o coração. Ele cria, ele desenvolve com criatividade uma série de coisas que são inéditas, por exemplo. E conforme vai desenvolvendo essa atividade, ele vai identificando que perguntas os clientes fazem. Clientes esses que não são clientes comuns, muitas vezes são turistas internacionais, que querem levar uma novidade. Aí ele registra a palavra novidade, então ele começa a interpretar e agregando valor. O trabalho manual, de uma maneira geral, ele tem essa parte criativa e tem uma parte repetitiva, que tem muita gente que não tem criatividade e acaba fotografando, copiando e fazendo aquilo que o outro está fazendo que está dando certo e acaba criando uma área de atrito, de conflito, porque uma coisa é artesanato, a outra não é, né? O que copia, ele não cria. O que cria, ele está sempre no espírito de desenvolvimento, de criação, e ele se entrega a essa causa. O espírito, o coração, a mente vai junto. Então, quando ele está criando, a energia que ele passa para a peça é um pedacinho da vida dele. E isso tem um valor muito grande. Quem entende de artesanato, quem está acostumado a viajar ao mundo, regiões férteis de artesanato, sabe do que nós estamos falando. E isso, em São Paulo, é fundamental. E o sindicato pretende dar um upgrade nessa qualificação, porque tem muita gente que faz com esses atributos, mas quando chega para expor, encontra pares, pessoas que estão na mesma feira e que não têm essa atribuição, não têm essa qualificação. Lindolfo, quais são os tipos de artesanatos mais produzidos aqui em São Paulo? Os mais produzidos são reciclados que São Paulo gera muito lixo. E do lixo vira o verdadeiro artesanato. O artesanato para tirar, para revitalizar o que sobra da casa das pessoas, o lixo, né? E tem artesanato de madeira, crochê, roupa, bijuterias. E bijuteria é o que mais está sendo feito de reciclados. Que tipo de material reciclado vocês usam? Latinha, garrafa PET, resto de madeira que é usado para fazer porta-incenso, o resto de madeira que é usado para fazer porta-copo, entre outras diversidades, são várias, mil diversidades. E, Rafael, quais são as principais necessidades, né, dos artesãos aqui na cidade? Bom, a atividade do artesão, ela vai crescendo ao longo do tempo espontaneamente. E isso vai passando de pai para filho. Tem gente com 40, com 50 anos de atividade exercida e ainda está na ativa. A partir do momento que a profissão foi regulamentada, e vocês vão poder falar melhor sobre isso com o Ricardo, depois que ele está bem à frente desse assunto, passa-se a existir formalmente como profissão. Aí o sindicato entra como o catalisador, o provedor, o protetor, para que essa profissão tenha reconhecimento, desenvolvimento, respeito e passe a fazer parte do cenário como das outras profissões. Aí começa-se a prestigiar também o vínculo sucessório e as pessoas passam a querer aprender mais. Porque se eu ficar fazendo só
uma espécie de artesanato e de repente o mercado não compra mais aquele tipo, eu vou ficando defasado, então eu preciso me atualizar. Ao mesmo tempo que se eu estou fazendo e o mercado está aceitando, ele pede uma quantidade maior. E para eu fazer uma quantidade maior, eu tenho que criar um ateliê capacitado e preparado para isso, com iluminação, instrumentos, componentes, estoque de materiais que eu vou usar, porque se de repente eu estou lá fazendo, 2 horas da manhã estou fazendo uma sequência de produtos e de repente faltou um item, eu tenho que parar a produção porque no dia seguinte eu vou comprar o que faltou. Isso dá uma perda de produtividade. Eu também tenho que ficar atento, se o mercado está pedindo cada vez mais um determinado produto, eu tenho que saber fazer o desenho técnico desse produto, as peças, os componentes que vão, e isso é foro íntimo meu. Os outros, que são outras técnicas, outros produtos, podem estar ou não adotando isso, mas quanto mais eu estiver entendendo disso, o meu artesanato tem mais aceitação, as vendas aumentam e as coisas começam a ter mais resultados. Esse artesanato começa a ser reconhecido pelo turista nacional, internacional, local, porque a peça começa a ter um formato que atende às exigências de quem vai comprar. E Lindolfo, grande parte da comercialização desses produtos é feita nas feiras? Não, 20% é feito nas feiras, 80% é feito nos ateliês, porque madeira, pedra, couro tem que ser feito no ateliê da pessoa, porque é muito volume, precisa usar máquinas. Agora, bijuteria, costura pode ser feito, pequenas costuras pode ser feito direto na feira, que agrega o quê? Alicate, umas coisinhas pequenininhas dá para levar para a feira. E esses produtos, a comercialização, a maior parte é feito nas feiras mesmo? É feito nas feiras mesmo. Quantas existem aqui na cidade, Rafael? Você tem uma ideia? O Ricardo vai poder dar esse mapeamento com mais propriedade, mas, por exemplo, a feira, ela tem uma parte de satisfação de curiosidade. Ah, que bonitinho, não, eu vou dar uma olhada, mas depois eu vejo. Então é uma prospecção. Ninguém já chega e vai seco para comprar num determinado expositor. Ele vai dar uma apreciada para ver, compara, quer uma coisa diferente. Então, a presença na feira tem duas funções. O artesão precisa entender que ele está expondo e está desenvolvendo clientes. Tem cliente que compra uma vez só, não vai voltar mais aqui, é de uma cidade distante, mas ele quer levar uma novidade. Às vezes vai levar uma peça só, mas essa peça tem que estar ali pronta, disponível, porque ele não pode esperar fazer. Ele vai embora e aí começa toda uma problemática. Se a peça não está pronta, ele pode encomendar, mas aí tem a remessa, pode chegar danificado, demora, de repente passou a data que a pessoa tinha lá, uma cerimônia, uma festa, né? E precisa estar atentando para isso. Então, a exposição é para exibir, para marcar presença, e a comercialização é para atender quando ele está disposto, o cliente está disposto a decidir pela compra daquela peça. E há que se ter preparo para essas duas coisas. Então, você está vendo a peça, você vai apreciar até que você se sensibilize e decida. Não posso apressar. Se eu apressar, é como se eu quisesse que a lagartinha virasse borboleta mais rápido e eu quebrasse o casulo. Ela pode até virar borboleta mais rápido, mas não vai voar nunca, né? E precisa, assim, encantar o cliente. E Lindolfo, você é um dos coordenadores, né, da Feira da Praça da República, que é uma das maiores da cidade. Isso. Como que é o processo para novas licenças lá? Ainda tem espaço para novos artesãos? Tem. A necessidade, todo ano há necessidade de pôr expositores na feira, que durante esse tempo, quando se tem crise, aí o artesão desanima de fazer artesanato, desiste, vai procurar um emprego, surge várias vagas. Hoje na Praça da República tem defasagem de 300 expositores, no sábado está faltando e no domingo 200, que hoje a gente acomoda lá 1.400 artesãos. Aí tem muita vaga nas feiras ainda, produto diferenciado, né? O movimento lá na feira no sábado e no domingo é bom? É bom.
Nos finais de semana, principalmente no domingo, o pessoal sai, vem de outra cidade. Tem estrangeiros que vêm para fazer negócios aqui na cidade de São Paulo e usam o sábado e domingo para ir nas feiras, para ver um artesanato, levar um imãzinho com o nome de São Paulo, levar um chaveirinho com o nome Lembrança de São Paulo para os seus parentes, seus amigos, principalmente quando é estrangeiro, que ele gosta muito de tucano, arara, peças nativas aqui, principalmente imã, caneta. O que mais que ele usa. E como foi o processo até vocês conseguirem, né, se manter na praça? Artesão, ele começa a procurar novos clientes. Se está fraca a feira, aí ele começa a comercializar em séries, um produto em séries, com preço acessível, para vender no atacado para as lojas que vendem no varejo, as lojinhas de artesanato. Ali na Liberdade, no Brooklyn, aqui no interior, em Itu, em Bragança, tem várias lojinhas de artesanato, a gente sai vendendo, faz em série, faz 800 peças com a ajuda da família e sai lá para vender no atacado. E o que você produz? Eu produzo tucano em madeira, caneta em madeira. E você, Rafael? Miniaturas e brindes, de uma maneira geral, criativos e personalizados. Tem algum material específico que você utiliza? Eu utilizo madeira, couro, isopor, recursos naturais, né? E também uma parte de reciclados. Olha, infelizmente esse bloco do programa está chegando ao fim. O Rafael vai continuar com a gente. Lindolfo, queria agradecer sua participação aqui no programa. Quer deixar algum contato para quem se interessou, né, pelos seus produtos? Eu tenho uma página no Facebook que chama Artes em Madeira Lindolfo e o e-mail, que é da Praça da República, que acontece aos sábados e domingos, é aesp1@bol.com.br. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já! De volta com Sala de Visitas, hoje falando sobre artesanato em São Paulo. Continuo na companhia do presidente do Sindicato dos Artesãos do Estado de São Paulo, Rafael Abud. E agora, neste bloco, recebo o tesoureiro do sindicato, Ricardo Lima. Seja bem-vindo, Ricardo. Eu que agradeço por a oportunidade. Ricardo, quantos artesãos trabalham atualmente aqui na cidade, né? E quantas feiras existem? Hoje, o Sindicato dos Artesãos nasce criando um censo. Nós estamos fazendo esse mapeamento, que é um processo lento, demorado e que a gente precisa de apoio. Apoio da Câmara, apoio do prefeito, apoio do governo. Sem esse apoio, fica impossível, eu diria, a gente fazer. Hoje, a Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades registra um registro de 87 mil no estado, sendo que a maioria desse registro é da cidade de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o censo. O próprio IBGE fala que o estado tem cerca de 2 milhões de artesãos, então a gente não tem essa informação correta no momento, mas a gente está trabalhando para que a gente saiba quantos artesãos tem na cidade. Feiras na cidade de São Paulo varia muito, porque algumas subprefeituras ela acaba fechando ou acabando com aquela feira. Vamos falar no extremo leste, lá em Itaquera, a gente tem uma feira que tinha cerca de 80 artesãos, hoje se você for lá ele tem 7 artesãos. Então esse número deve ser, a gente está trabalhando para ter esse número exato e aí sim a gente divulgar. Mas a gente sabe que passa de 87 mil no estado de São Paulo, essa é a informação que a gente pode passar nesse momento. E Rafael, as técnicas, como você mesmo já falou, né, acabam passando de geração para geração. Na sua opinião, os jovens atuais, eles estão querendo dar continuidade a esse trabalho ou eles estão desencanando? É uma constatação que eles estão desencanando, porque a geração tecnologia, né, é uma geração com uma outra visão. Eles são os startups, estão pensando em montar um negócio que tenha assim, um boom rapidamente, não tem paciência para lidar com coisas que levam um certo tempo para maturar. Mas quem está fazendo essa atividade está se beneficiando da utilização das mãos e da mente
até como uma atividade terapêutica preventiva ao Alzheimer, por exemplo. Então, está acontecendo uma mobilização de pessoas de meia idade, dos 40 para frente, e eu acho que quanto mais tempo passa, essa faixa etária vai diminuindo, porque estando sem atividade, há a propensão a contrair o Alzheimer mais cedo. E as pessoas estão buscando também as propriedades terapêuticas para evitar depressão, para evitar Alzheimer. E o sindicato está pensando exatamente de uma maneira geral, global, para atender essas propriedades do artesanato, porque aí tem que ser desenvolvido com a visão de amplitude e estado para cada região, como, por exemplo, eu não posso pegar um artesanato que o turista cobra em São Paulo e levar para Barretos, que é temático de atividades das festas de peão que eles fazem, como também outra atividade religiosa, que tem as cidades históricas religiosas. Então, tem toda uma segmentação de mercado. E qual que é o produto da cidade de São Paulo? Você falou que em Barretos a gente tem a festa de peão, a cidade de São Paulo tem alguns marcos que têm demanda, como, por exemplo, a Igreja da Sé, que ela é altamente complexa a nível de detalhes para fazer um artesanato, né? Assim como o Rio de Janeiro tem o Corcovado, né? Quem foi no Rio de Janeiro pode ter visto tudo, se não foi no Corcovado, né? Não valeu. Ele quer levar um corcovadinho, e tem lá corcovados de todo tipo, tem artesanal, tem industrial. São Paulo tem os parques, São Paulo tem os museus, São Paulo tem o Centro Velho, que tem imagens perpetuadas, né, tombadas, e que precisam ser transferidas para uma peça pequena que o turista quer levar. Veja que curioso, o turista, e todos nós já fomos turistas e somos turistas quando vamos para algum lugar. Você sai e vai viajar com uma soma de dinheiro, ou de dólar, ou de euro, que você está disposto a gastar, disposto ou disposta a gastar nessa viagem. E você quer comprar lembranças, quer comprar presentes, coisas típicas para encantar quem está esperando você voltar. E se ele não encontra, ele ou ela não encontram essas peças, volta frustrado e vai gastar o que sobrou de dinheiro no free shopping, em bebida, em perfume, de raiva, que ele não quer voltar com o dinheiro, aquele dinheiro está contado, já está no orçamento para isso. Então, é preciso capacitar os artesãos e as feiras, porque você tem aquele artesão que vai fazendo e depois vai ver se alguém quer comprar. Aí começa uma disfunção, porque o que está do lado de lá da banca, numa feira, vai pichinchar. Não quer, larga aí. O artesão se ofende, não pode. É uma negociação. Numa negociação, aquele momento, ele está vendo mercadoria. O artesão tem que aprender técnicas de negociação, de relacionamento. Eles têm que conversar muito entre eles. E agora, com o sindicato, nós estamos atrelados à Central Única, a CTB, Central dos Trabalhadores Brasileiros, que é a nossa célula máter, que deu a mão, que acompanhou, que estruturou, que ajudou a desenvolver. E agora, CTB e Sindiartes trabalham juntos na defesa dessa categoria, que antes não existia. Existia a profissão, foi fazendo, e eu dei uma comparação que eu acho assim, que encaixa direitinho. O Luiz Gonzaga, quando foi servir o Exército, o superior dele falou assim: você toca sanfona, né? Toco, sim, senhor. Então dá um si bemol menor. Ele falou: não sei o que é isso, não. E aos 50 anos de profissão, ele falava assim: até hoje eu não sei o que é isso, mas ele toca. O artesão muitas vezes é isso, não fez nenhum preparo, não tem ninguém que vem definir se é artesanato ou não, ele faz. E ele constrói o conceito. E agora, com o artesanato, com o sindicato vai ajudar a definir e proteger, que ele precisa de respeito, de reconhecimento e de conhecimento para atender um mercado que exige cada vez mais qualidade, preço, variedade, disponibilidade. E aí o mercado começa a atender a necessidade do artesão e do comprador, do turista, né? E, Ricardo, em relação à regulamentação da profissão, né? Como que foi esse processo? Foi um processo
complicado, um processo difícil de ser reconhecido, onde a gente teve que fazer várias articulações, não no Estado, mas fora do Estado. Parece ou não, mas tem a força negativa de pessoas que não têm o reconhecimento, que vê a profissão como coisa de vagabundo, de quem não tem o que fazer, mas é uma profissão que movimenta 4% do PIB nacional. Então a gente se reuniu com outros estados através da confederação, a senhora Isabel, que juntou um grupo de mulheres desde 2011, e essas mulheres vieram lutando lá, conversando com o governo, dialogando com os senadores, deputados, e fizeram um café lá bem legal para eles lá de manhã, para a gente bater um papo. E ali nasceu a ideia, os deputados aceitaram, os senadores também, e foi reconhecido em um certo ponto a toque de caixa, mas com uma luta, uma articulação que foi feita antes por essas mulheres que nós não podemos deixar de esquecer. A Isabel, que é uma guerreira e está aí na luta, a gente que está lutando para que a federação do Estado de São Paulo venha a acontecer, que a gente está trabalhando para isso, juntando as associações, que são mais de 120 que trabalham com artesanato aqui na cidade de São Paulo. No estado dá mais de 1.500 entidades, onde a gente vai trabalhar com esse censo, repito, em apoio da SUTACO, do governo do estado, dessa casa que é a Câmara, do prefeito da cidade de São Paulo, o João Dória, todos os vereadores aqui, os 55, sem exceção, homens ou mulheres. Nós precisamos do apoio de vocês. Sem o apoio de vocês fica impossível esse censo ser criado, que seja por emenda parlamentar, que seja de projeto de lei. Vocês vão escolher a melhor forma, né? Só que nós precisamos dessa ajuda. Sem essa ajuda fica impossível. Não adianta o Senado ir lá reconhecer uma lei importante, que é a profissão artesão, por ser a mais antiga do país, e chegar aqui na hora de criar políticas públicas, o ego falar mais alto, e essas políticas não são criadas, ou até mesmo às vezes são criadas e o poder público não reconhece. Nós temos nessa casa 2 leis aprovadas de 2016 e que elas precisam ser regulamentadas agora em 2017. Nós estamos acompanhando a regulamentação, nós temos um novo coordenador de artesanato do município, que é o senhor Nildon, da Secretaria do Trabalho e do Empreendedorismo. Estamos estabelecendo um diálogo com ele, que é uma pessoa muito bacana, muito legal. Eu vi um poder de gerar alguma coisa, de conhecimento, de saber que aquilo lá. Também temos um diálogo junto à galera da Unisol, que está, através da economia solidária, num espaço bem legal que a gente não conhecia, passou a conhecer. Lá tem vários empreendimentos. A última vez que a gente foi lá, tem mais ou menos uns 60 lá. Fomos convidados para estar lá. Em outras vezes a gente vai voltar, vai levar o censo para poder mapear lá, de onde eles são, o que eles trabalham. Foi uma passagem rápida, mas tenho certeza que a Secretaria do Trabalho e do Empreendedorismo vai desenvolver grandes ações através dessas novas leis. E Rafael, só para encerrar, a renda é suficiente ou muitos artesãos ainda precisam fazer trabalhos paralelos? Na verdade é ao contrário, a pessoa começa a fazer alguma coisa como profissão, não na área artesanal. Uma atividade que desenvolve lá numa empresa ou trabalhando por conta em algum lugar. Aí começa a fazer o artesanato para complementar a renda. Aí pega gosto e só faz artesanato. Mas tem gente que, quando a situação aperta, abandona uma das duas, a que está rendendo mais, e se concentra. A gente defende no sindicato que a profissão seja prestigiada de tal maneira que não se interrompa o desenvolvimento. Sabe o que é? Deu uma parada, muito comum a gente ouvir isso. Não é dar uma parada, tem que desenvolver novas, tem que crescer dentro da profissão, fazendo cursos de capacitação, e nós estamos defendendo a existência em todos os municípios do estado da Casa do Artesão, que é o ponto de encontro, que é a exposição permanente de peças, que é o centro de atração turística de todo mundo que visita, e também a parceria com as câmaras municipais, que nós temos um projeto maravilhoso na área socioambiental chamado Mãos que Fazem. Então, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, nós estamos desenvolvendo uma proposta para instalar
o Mãos que Fazem. Em cada parceira do projeto, escolas de samba, instituições de recuperação, é adaptado o projeto para as pessoas se ocuparem, se desenvolverem, pegarem gosto e entrarem para o ramo. Porque os artesãos que aqui estão, eles não são eternos, vão chegando a um ponto que param, se aposentam, morrem, tem direito de morrer também. Então precisa renovar o público, porque o artesanato é terapêutico, é cultural, é uma coisa que marca. E é isso que nós queremos, que uma atuação prestigiando a profissão, com reconhecimento, respeito, valorização. Tudo isso começa a acontecer agora, a partir da oficialização, da criação da profissão. E o sindicato está aí para isso. Rafael, Ricardo, muito obrigada pela participação aqui no programa. E quem quiser saber mais sobre o artesanato no estado, é só entrar no site sindiartes.com.br. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.